Olá a todos e bem-vindos a este curso integrado da AUI Software. Faremos a representação de um dos projetos icônicos de Burle Marx com os programas do LandOffice. Realizaremos esse tipo de representação, estudo e detalhamento usando os programas Auto Landscape, Hydro Landscape para nosso projeto de irrigação, Visual Plane e Photo Landscape. Na videoaula de hoje, trabalharemos com o Auto Landscape. Beleza, depois de fazer um estudo do projeto existente, a fim de reproduzi-lo em nosso programa de CAD. Tenho aqui algumas informações que obtive de alguns sites e também de projetos de pesquisa. Vou abrir meu programa CAD e vou inserir uma imagem de satélite. Já tenho uma aqui, em minha pasta. Por exemplo, assim. Irei inserir também a planta baixa da arquitetura, para que se tenha uma melhor noção da dimensão do projeto. Agora, vou girar um pouco essa imagem para trabalhar de forma linear. E, com a ferramenta de polilinha, vou inserir duas linhas guia. Uma que segue a orientação inclinada da minha imagem e a outra ortogonalmente. Com a ferramenta de rotação 2D, pressionamos um dos lados, escreverei R para a referência. Vou unir a linha inclinada à linha reta. Perfeito! Na imagem da planta baixa, vou tentar dimensioná-la. Neste caso, usarei uma porta como referência da melhor maneira possível. Por exemplo, uma porta aqui. Em escala, poderia estar medindo 0,90 centímetros. Então, o que vou fazer é usar essa polilinha que acabei de criar como referência para dimensionar meu plano. Escolherei a ferramenta Scale, ou também posso digitar o comando Aqui eu vou escrever R para referência. Vou pegar o primeiro canto e o segundo canto da porta. Agora vou levá-la até a medida que acabei de desenhar. E finalizar. Meu plano já está dimensionado. Tentarei posicioná-lo da melhor maneira possível na imagem de satélite. E aqui o importante é dar à imagem uma transparência para que possa dimensionar todo o projeto. Eu já tenho minha planta baixa em escala.
O que vou fazer é tomá-lo como referência. Vou pressionar escalar e tomar. Como referência. Uma parte do telhado. Aqui, seguirei as mesmas etapas. Escalar e depois referenciar. Pronto. Para continuar com o projeto, criarei layers. Essa etapa é importante para que as informações sejam organizadas e bem definidas. Criamos uma nova layer. E nesse caso, ela será chamada, por exemplo, para apagar. Para bloquear. Essas layers que acabei de criar me ajudarão a apagar e bloquear determinados itens para que eu possa trabalhar neles com calma. Por exemplo, essas imagens, prefiro bloqueá-las. Para trabalhar acima delas e desenhar todas as linhas que preciso. Muito bem, dividiremos esse projeto em partes. Nesse setor, temos o jardim que chamaremos de jardim A, ou jardim orgânico. Na parte central, temos a arquitetura. E no lado direito, nesse setor, temos o jardim B, ou jardim dameiro. Neste lado, temos o campo de futebol, e o resto seria apenas vegetação. Vegetação em uma dimensão maior, à direita. Por enquanto, começaremos no jardim A, nosso jardim orgânico. Lembre-se de que a criação de esboços não é uma representação exata, mas tenta ser o mais próximo possível do projeto original. E tentaremos representá-la da forma mais fiel possível. Vou pegar minha polilinha, enfatizando a importância de sempre usar a ferramenta de polilinha, mesmo para formas orgânicas. Para que o software possa reconhecê-lo, começamos aqui ao inserir a polilinha. Escreverei a letra A de arco, remover em minha ortogonal. Começarei a desenhar esse jardim. Escreverei L e depois C para fechar essa polilinha. Bom,
Já fiz o esboço do meu jardim orgânico, mas continuarei com essa parte aqui. Seguimos os mesmos passos, vou começar com um arco. Tomarei alguns pontos de referência. O contorno dessas linhas não será exato, pois depois farei as modificações necessárias. Para que a aparência seja a melhor possível. Vou escrever L de linha, e vamos encerrar. Portanto, vou arrumar todos esses arcos da melhor maneira possível. Bom, vou continuar com esse outro canteiro. Mas para cada passo que vou dar, vou verificar minhas referências. Para ter uma noção clara de como esse jardim deve se parecer, o canteiro grande é uma planta vermelha ou da cor vinho, e no outro canteiro tenho dois tipos de plantas, então terei que desenhar dois canteiros contínuos. As demais são plantas mais altas. Essa imagem de satélite não me ajuda muito porque não é muito clara, mas me ajuda a ter uma ideia de como é o projeto, certo? De como é todo o projeto. Então, estou seguindo esse padrão, estou seguindo essa imagem, mas também pode haver muitas outras imagens e planos mais detalhados que poderiam ajudar a melhorar esse projeto. Por exemplo, aqui temos essa imagem do esboço que o arquiteto fez. Aqui está a fonte da qual essa imagem foi tirada, mas também não é uma imagem muito clara. E então podemos ver que nosso jardim é assim, mas mesmo com relação a esse esboço, houve algumas mudanças, com certeza, porque o jardim, na verdade, nessa parte aqui é mais orgânico.
Nessa parte, como podemos ver na imagem de satélite, não era parecido com esse aqui, é um pouco maior, portanto não é uma referência fiel e exata. Em seguida, repetimos os passos, com um arco. Vou projetar essa parte do meu jardim. Muito bem, agora vamos desenhar a arquitetura. Para a arquitetura, abrirei meu Auto Landscape. Digitando na barra de comando AutoLand e pressionando Enter. Nesse caso, vou selecionar a opção de divisores. Aqui em divisor, vou selecionar o divisor com o código MU.PU57. Perfeito, vou começar revisando as informações padrão que esse divisor tem. Nesse caso, ele tem uma espessura de 0,15 e vou deixá-lo como está. E vou alterar a altura para 3,6 metros. Nesse campo, estaria a distância de um objeto a outro. Como o divisor é uma parede contínua, não é apropriado preencher esse campo, portanto, agora vou inserir minha parede com a ferramenta de polígono e vou desenhá-la no plano que tenho. Aqui na minha planta baixa. E desenharei apenas o que é visível do lado de fora. Como tenho algumas paredes ou certas partes que são painéis de vidro, é possível ver o interior. Preencherei essa seção interna com paredes. Porque em seu interior será possível visualizá-los. Perfeito. Posso clicar na ferramenta novamente ou pressionar Enter, para que a ferramenta que usei anteriormente seja selecionada novamente. Bom, agora vou finalizar com esse muro, e nesse caso, os próximos materiais que teremos no projeto serão vidro, portas deslizantes de vidro, e também teremos paredes de pedra. Para fazer isso, voltarei ao meu catálogo e, em divisores, escolherei a parede com o código MU.PD7. Perfeito, nesse caso, vou alterar as informações de espessura para 0,36.
E vou inseri-lo com uma altura de 3,6. Novamente com minha ferramenta de polígono. Vou seguir o desenho que tenho em meu plano de base. Sem esquecer a parede de suporte central. Aqui estou contando como paredes, mas na realidade elas seriam como colunas, que no caso são paredes de suporte de carga. Para o telhado, porque todo esse setor é quase sem suporte até chegar a essa parede de suporte central. Eu o desenharei somente a partir daqui. Nesse caso, acho que vou modificar a espessura para uma que seja mais próxima. Vamos tentar, 0,5. Perfeito. Para ter a mesma dimensão e formato dessa coluna, vou apenas copiá-lo e colá-lo do outro lado. Farei o mesmo com esse setor. A partir da parte de trás, e o colaremos. Bem, essa parede central, vou elevá-la a uma altura de 5,5. Apenas para ela. Depois de inserir essa parte, podemos desenhar a próxima parte dessa coluna. A parte que é inclinada. E, por enquanto, vou deixá-la assim e passar para o meu jardim quadriculado, que seria o jardim B. Nesse caso, para o meu jardim dameiro, vou inserir os quadrados que definem esse quadriculado. Vou usar isso como referência de um desses blocos. Três vírgula três. E Enter. Então, já com essa imagem, vou tirá-la, aqui vou desativar minha ortogonal. Vou levá-la até onde começa o jardim. Vamos copiar e colar. De acordo com minha referência. Aqui eu posso analisar de uma forma melhor com as fotos, por exemplo, aqui eu tenho essa planta mais alta, em vermelho. Seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 2 quadrados. Para o gramado, então aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Provavelmente não estou. Na referência correta aqui. Bom, aqui tenho meu 7 quadrados e agora o que vou fazer é levá-los para cima, simulando o restante. Mas, por enquanto, vou copiar novamente, vou para minha imagem e posso ver que tem 3. 2, 3 canteiros. E aqui eu tenho 3 até o final da piscina, perfeito. Posso revisar outra imagem, onde ela me mostra. Por exemplo, esta imagem, que mostra que, depois da piscina, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 completos. Copiarei e colarei 6. E uma pela metade. E copiarei e colarei os seguintes, sempre consultando minha referência. Aqui eu teria uma linha, 2, 3, 4, 5 e 6. Com as que são mais altas, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Agora vou juntar essa parte. Posso ver que essa linha segue, mas esse setor não é um quadriculado. Então, posso procurar uma foto para me ajudar a enxergar melhor. Esta linha, esta coluna ou linha contínua até aqui. Este é o fim do quadriculado, mas nessa área. É um único canteiro, não está dividido. Então é aí que termina, mas vou continuar preenchendo com 2, 3. E são só 3, então copiar e colar, e é aí que terminaria. Minha piscina, nesse caso, termina antes das duas últimas. Aqui eu teria que ter 2 linhas. Certo, então esse seria o meu quadriculado. Depois de dispor meus canteiros do jardim quadriculado, vou desenhar minha piscina. Para isso, vou levar em conta essa seção, para ver a forma que ele tem, certo? Então aqui eu tenho 5, 6, 7 e aqui eu tenho 2 e depois, corto, então. 2, 3, 4, 5, 6, 7, conto com 2 e depois corto. Verificamos novamente, aqui eu tenho 2, 3, 4. 2, 3, 4, e depois são 3. Mas aqui tem um deck. Mais ou menos na mesma altura em que ele corta a outra seção, vamos verificar.
Exatamente. Esse seria o formato de nossa piscina. E para não nos confundir muito, vamos ocultar nossas imagens. Então está perfeito, já tenho o formato da piscina definido. Vou desenhar o contorno. Com o comando C, fecho meu polígono. De modo que tenho um polígono. Vou verificar a espessura dessa peça. Não é muito. Portanto, vamos lhe dar uma espessura padrão, que seria 0,60. 0,6. Certo. Pelo que posso ver nas fotos. Aqui há uma divisão da praia, e essa parte é o início da piscina. Então nossa piscina está desenhada e vamos inserir os pisos. Para o piso da borda, vou me dirigir a pisos e usaremos o código PA. Ponto. CI91. É um piso cinza e o que vou fazer é inseri-lo com boundary e dividir essa polilinha. Porque, quando eu o levar para o Visual Plane, será muito mais fácil se eu tiver dividido meu polígono. Então, eu o dividi e agora posso inseri-lo. Faço o mesmo para o outro lado. E já foi inserido meu piso. O que aconteceu? Ele o inseriu só nesse setor. Eu preencho aqui e preencho do outro lado. Porque, se eu tivesse preenchido tudo quando o levei para o 3D, ele teria aparecido como um piso cobrindo a piscina. Portanto, queremos evitar isso e é por isso que eu divido a área. Agora vou inserir o piso da piscina, que corresponde ao código PA. 678. Ok, agora vou inserir com boundary em toda essa área. E também aqui. É bom que sejam áreas separadas porque, em 3D, elas têm altura ou profundidade diferentes. Agora, inserirei por último o piso do deck. Nesse caso, o código será DI.MA20. Vamos escolher o tipo de textura que quero usar. Vou selecionar colorido, este aqui, e vou mudá-lo para a cor marrom. E vou selecionar alguma outra textura que esteja mais relacionada. Aqui, vou inseri-lo também com o boundary, e assim, minha piscina estará pronta. Vamos passar para a parte do jardim. C. Vou visualizar novamente a vista aérea, e aqui temos um canteiro de palmeira, então, na foto, posso perceber que ele tem uma cerca de pedra.
Podemos ver que essa parte aqui atrás também tem uma elevação ou tem uma divisão de pedra, né? Algum tipo de divisão. É bom ter vários ângulos, por exemplo, aqui é melhor apreciado, pois na verdade é uma elevação. Podemos desenhá-lo com uma espécie de divisor de pedra e depois inserir a parte da grama, certo? Aqui eu tenho um divisor que seria a mesma pedra para esse canteiro. Então, vamos para o divisor. E vou procurar um divisor que seja como uma pedra rústica, mas com uma altura de, vou colocar uma altura de 0,30. Por ser uma vegetação muito baixa, as plantas que ela contém não são altas. As palmeiras seriam as mais altas, mas, como podemos ver aqui, as plantas são herbáceas e não são muito robustas. E então, posso usar uma altura pequena. Aqui vou dar 3,3. Descemos. E aqui fechamos. Tudo bem, já tenho essa área e vou colocar uma herbácea, que nesse caso será, aqui em plantas, herbácea. Vou pesquisar com o código CAGI 3. Porque tem flores pequenas e amarelas. Portanto, vamos usar essa planta com minha rete e vou inseri-la com boundary também. Perfeito. Para finalizar esta parte, vou inserir as palmeiras. Aqui vou mudar o filtro para palmeira. E, nesse caso, o mais parecido, porque não tenho o nome da palmeira que tem esse projeto. Inserirei WOBI. Depois irei para a simples, planta baja. E inserirei colorido. E vou inseri-lo em linha, com uma distância. Aparentemente, a distância é maior porque ele tem apenas 3, 6, 7. Vamos ver o quanto inserimos aqui, provavelmente será mais. Eles são muito mais, na imagem são mais separados. Então, inseri 10, vamos dar a ele uma distância de 6 metros. Insira novamente. Perfeito. A distância. De acordo com a imagem de satélite, de apenas 7 palmeiras. Vamos verificar nossas imagens para ver se é correto ou não. Exatamente, são 7 palmeiras.
Podemos verificar se as informações estão certas. Então, para a parte final, é apenas um gramado, que será para o campo de futebol. Certo? Vamos a desenhar toda a rota. E vou fazer isso com a ferramenta de polilinha. Vou mudar o arco com a tecla A para ele. Manter o padrão orgânico. Beleza. Vamos voltar para a linha. Vou dividir esse aqui. Vou tentar fazer uma linha reta. Retornamos com o arco. E eu seguirei os pontos que existem nessa parte. Para acompanhar esse desenho, portanto, vou dividir aqui da mesma maneira. Vamos usar o arco novamente. Estou apenas clicando para desenhar os pontos, e em seguida, organizo todos os arcos. Vamos usar a linha novamente para fechar, então vou pressionar C. Fechamos esse polígono. Agora podemos colocar todos os arcos. Perfeito. Agora, continuaremos com o desenho da rota. Usaremos o comando arco. Agora faremos esta parte, que tem um arco.
Certo. E vou finalizar com o desenho dessa passarela daqui. Nesse caso, usarei a ferramenta de retângulo. Então, nesse caso, vou fazer de 1.1 por 1.1. Então, vou copiar e colar. E colocá-los em uma distância estimada, pode ser a partir de ponto 3. E depois vamos copiar, usando como referência o canteiro anterior. Bem, assim é como ficou. E neste caso, vou desenhar o piso, que faz parte da minha infraestrutura. Certo. Finalmente vou projetar essa parte, que é uma área verde. Ela complementa os canteiros do quadriculado. Bom, é assim como o nosso desenho ficou, levando em conta as referências como imagens e capturas de satélite, para nos guiar. Agora vou ocultar as imagens. E finalmente, vamos inserir as plantas. De acordo com a pesquisa realizada, podemos ver que ela menciona as plantas usadas neste projeto. Por exemplo, temos a mesma espécie de grama comumente chamada de grama San Agustín. Então, vamos acessar nosso catálogo da AUU e inserir esses nomes. Aqui podemos ver que temos as duas variações, tanto a mais escura quanto a mais clara, que são mencionados na pesquisa. Vamos continuar a inseri-los com minha ferramenta de inserção de polilinha. Vou inserir, pulando uma casa. Posso usar o comando Enter. Vou deixar essa parte. Só vou preencher aqui, pois temos dois canteiros com grama e os outros são outras variações de plantas, certo? Agora vamos continuar. Sempre pulando. Um quadro. Agora posso continuar com a inserção da grama com um tom mais claro. Vou selecionar outra cor. Para diferenciar. Nosso gramado, correto.
Agora vou passar para as plantas maiores. E fazemos o mesmo exercício, sempre deixando um espaço. Bem, aqui eu também vou inserir essa planta. Nesse setor. E nossa outra planta vermelha. Assim como o outro canteiro. Com a ferramenta Boundary. Nesses dois canteiros. Agora vamos inserir a grama. Para as outras áreas. Então, vou para a grama. E nesse caso, vou colocar essa grama. Nesta área e também aqui. E para o meu campo de futebol. Vou colocar essa grama, também com Boundary. Preenchemos as áreas que faltam. Com grama, por exemplo. A passarela. Nesse caso, vou verificar alguns detalhes, por exemplo, a elevação do meu campo de futebol. Como podemos ver aqui, vou inserir o mesmo divisor que inseri em meu jardineiro. Vamos para divisores. E colocarei o código para mu.pd4. Darei a ele uma altura de 0.40. Ele parece estar um pouco mais alto do que a jardineira, então vou deixá-lo com 0.04. E com minha polilinha, vou criar essa divisão. Também inseriremos o piso da estrada. Então, em material, selecionarei concreto. Podemos escolher. Eu escolherei este piso e manterei a representação como achura sólida. Vamos ver, vou inseri-lo com uma polilinha. Preenchemos as polilinhas de um em um. É importante ter essa divisão, pelo mesmo motivo que expliquei na piscina.
Assim, quando passarmos para o 3D, ele não criará um único piso, preenchendo e cobrindo tudo o que fizemos. Ok, dessa forma. Também fica mais organizado. E para o piso do apartamento, vou optar por porcelanato. Nesse caso, será PA.CE. E aqui vamos editar as cores. Vou colocar esta cor. E vou inseri-lo com Boundary. Também desenharei a estrada de terra com minha polilinha. E encerramos. Aqui, vou para pisos e coloco o material, terra. Escolherei essa textura. E darei a chura colorida. E vou inseri-lo com uma polilinha de preenchimento. Perfeito! Vou desenhar alguns detalhes. Para facilitar a transferência para o 3D, por exemplo, vou desenhar aqui alguns vidros. Pronto! Toda a planta baixa está concluída. Obrigada por acompanhar até aqui. Na próxima aula, faremos nossa prancha de apresentação com as especificações do projeto. Até a próxima! Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.